Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui que eu falei Duque Tricolor. Para mais uma análise de o que eu não falei no jogo entre Fluminense e Palmeiras. Como todos sabem, esse é o formato que eu utilizo para falar especificamente sobre os jogadores que estão aqui na minha lista. Então sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu jogo. E bom, já falei muito sobre o John Kennedy, mas sempre vamos falar. Parabéns ao John Kennedy pela essa situação. Mas você sabe, né, que o grande problema da psicologia é sempre notar a ausência, entendeu? E hoje foi novamente uma ausência de gols de Cano, até porque o Cano não estava muito na área. Então a primeira personalidade é Cano. E bom, o que eu vou falar sobre ele, né? Sobre o Cano. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui. Eu não gostei do que a gente está fazendo com o Cano. Porque o jogador em si, ele é um goleador. Ele precisa de gols para realmente continuar trabalhando. E você fazer isso que ele fez, que é colocar o Cano como se fosse um armador, diversas vezes puxando ali o jogo pro ataque, é uma coisa que eu não tive apreço. Até porque realmente ele não é um bom armador, ele não vai realmente fazer justamente toda essa jogada. E de fato isso dificultou muito o Fluminense. Como eu falei pra vocês no meu vídeo sobre o que é dinizismo, o Cano, a melhor função dele é ficar sozinho e não ficar em conjunto com os outros jogadores. E de fato, mais um jogo sem gols. Sabe, a gente precisa desse goleador. A gente precisa de um Cano mais à frente na área. Mas quem estava lá era o John Kennedy e ele representou com um pênalti e um gol. Mas é isso. Eu não gostei da partida, a partida é bem fraca, mas muito por conta do Diniz fazendo isso. Mas eu vou falar do Diniz depois. Fábio realmente garantiu essa vitória. Diversas vezes em escanteio, ele foi para cima da bola para pegar a bola. E novamente isso aponta justamente o quanto ele é genial. Eu vou falar as mesmas palavras do Diniz, vou falar sobre essa palavra do Fábio. Fábio é um gênio do gol. É um cara que, sinceramente mesmo, foi uma das melhores contratações do Fluminense. É um cara que realmente é decisivo, é um cara que realmente mantém o seu futebol em alta. E não é à toa que o Pedro Rangel, que é o cara que é um dos goleiros que eu mais admiro no Fluminense, já falou. Eu nem existia e o Fábio já era um ótimo goleiro. Eu existindo e conversando com ele, ele mostra coisas melhores para evoluir e para melhorar, para se tornar um grande goleiro. É disso que eu estou te falando. Quantas vezes eu estou falando sobre o verdadeiro jogador? O verdadeiro jogador é esse. É um jogador que não está pensando muito no futebol, mas está pensando num todo. Quando você pensa no todo, você consegue melhorar no futebol. E o Fábio faz isso. O Fábio é excelente no futebol. Não é à toa que ele foi o capitão desse jogo. E eu gostei. André e Nino. O mais notável para um psicólogo como eu é justamente a questão da ausência. E diversas vezes me falaram o seguinte: o Fluminense hoje ele tem como espernosal Fábio, Nino, Marcelo, André, Ganso, Arias e Cano. Ué, dessa espinha dorsal, a gente não teve no primeiro tempo o Ganso. Nós não tivemos e não tivemos o Fábio e nem o André entrando nesse jogo. Mas por que eu falei isso? Por que eu não estou falando do Ganso? Porque o Ganso entrou no jogo.
Então vou falar sobre aqueles que não entraram no jogo. E sinceramente mesmo, é só pra gente considerar somente sobre o que é o Fluminense hoje. Eu diversas vezes eu vejo assim, eu tô preocupado com o Fluminense. O Fluminense sem os titulares é nada. É nada? O Fluminense hoje tem reserva. Não de qualidade igual ao time titular, mas tem reserva. Nós temos reserva de luxo em cada parte. Se no Fluminense é Nino e Felipe Melo, pô, os reservas de luxo, David Braz e Marlon, são insanamente bons. Se a gente tem, por exemplo, Samuel Xavier e Marcelo, que depois eu vou falar, nós temos reservas como Guga e Diego Barbosa, que são reservas de luxo. Ou seja, falar que o Fluminense é só o titular é mentir para vocês. E na minha concepção, essa ausência do André e do Nino foi uma das coisas que eu mais notei. Não por precisar, mas por não precisar para vencer o Palmeiras. O poderoso Palmeiras. Que, aliás, só podia ver de comparação, mesmo o time reserva deles, que foi quase todo o time reserva, o Palmeiras jogou com 2 titulares, mesmo assim, se você pegar o salário de todos os jogadores, não dá o time titular do Fluminense. Pense bem nisso. Antes de falar mais sobre esse jogo, se inscreve no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais de Criação TV, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e vamos falar mais sobre esse jogo. Marcelo e Samuel Xavier. Sabe, diversas vezes eu fiquei encucado, isso daí é culpa minha, de achar que talvez o Fluminense deveria ter outros laterais. E hoje eu vi justamente o quanto esses 2 laterais são importantes. Samuel Xavier, de um lado, com uma velocidade, em primeira ofensividade, e do outro lado, um cara mais tranquilo, um cara que realmente pode até atacar, mas a função dele é mais de armação e até mesmo de um terceiro zagueiro, que é Marcelo. Isso eu gosto muito, isso eu acho muito interessante, sabe? Porque desenvolve mais situações envolve mais variações dentro do próprio Fluminense. Que só joga de uma maneira, que é a maneira dinizista de ser. Então, é interessante, né? A gente vê que os dois estão jogando muita bola. Não é à toa que o Samuel Xavier, quando saiu, foi aplaudidaço. Entendeu? E quando o Ganso entrou, por exemplo, também foi aplaudido porque jogou muito também. Marlon e David Braz. Que essa era a dupla de zaga do Fluminense. Era reserva. Gente, há quanto tempo você não vê a dupla de zaga reserva estando no jogo? Se lembre que tem Manuel, tá? Manuel que pode pegar uma vaguinha aí do David Braz, ou do Marlon, ou até mesmo do titular Felipe Melo. Mas era a dupla de zaga reserva. Não os jogadores que estão comumente jogando como titular. E diversas vezes é questionado, será que o Fluminense tem uma boa zaga? E eu vou falar uma coisa pra você aqui. Hoje tem. E com o Manuel saindo desse doping, que na minha concepção o Manuel vai sair desse efeito suspensivo do doping, mais jogador que a gente vai ter. De luxo. Então eu tô tranquilo com essa reserva. E Marlon e David Braz me mostraram isso. Mesmo que o David Braz estivesse pior do que o Marlon. E por último, o Fernando Diniz, que hoje eu senti um pouco de controle no início do jogo, mas na medida de tempo começou a controlar melhor. Eu acho que ele poderia ter feito mais substituições, pensando muito no na Libertadores, né, descansando um pouco o Cano, descansando um pouco o John Arias, mas tudo bem. Mas
O Diniz mostra mais uma vez que ele pode fazer grande mudança. Parabéns ao Diniz. Eu devo colocar quem aqui? Eu vou colocar o Fábio, tá? Nesse que eu não falei. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o tiro para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo. E todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.